Olá, tudo bem? O FIB Cidadania dessa semana está num espaço um pouco diferente, até porque o assunto também é diferente. Vamos falar sobre a proteção animal, a fauna e o que acontece em nossa cidade. Mas isso você confere comigo no próximo bloco. Estamos de volta com o FIB Cidadania. Ao meu lado, a bióloga, presidente da ONG Naturivite, Fátima Schroeder. Fátima, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer tê-la novamente aqui no FIB Cidadania e hoje num ambiente totalmente diferente, que é esse ambiente assim natural. Afinal de contas, nós estamos falando de natureza. Sim. Alexandre, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui com você, podendo falar um pouquinho mais sobre os animais, sobre a causa animal, sobre os problemas em relação aos animais que nós temos aqui em Bauru. Bom, da última vez que você esteve em nossos estúdios, nós comentamos muito sobre os problemas ambientais e houve alguma mudança, a nossa sociedade mudou, piorou, o que a ONG diagnosticou em relação a isso? O que a gente poderia começar a falar já de imediato, eu não diria invasão de animais silvestres que está acontecendo no ambiente urbano, eu diria uma ocupação. Ultimamente está tendo uma ocupação muito grande de animais silvestres que estão entrando, que estão adentrando, tomando conta das cidades, dos centros urbanos. Recentemente nós tivemos onças entrando no ambiente aqui da cidade, mais especificamente nas Nações Unidas, no Vitória Régia, uma onça que pesava míseros 17 quilos. Mas era um filhote. Pelo que eu soube, não era um filhote, tá? Poderia, talvez uma onça jovem, né? um animal jovem, adulto jovem, mas míseros 17 quilos. Então estava desnutrida, né? Isso, menos do que um cachorro de rua, digamos assim. Para uma onça é muito pouco. Esses animais estão vindo para a cidade devido a um problema seríssimo que está acontecendo aqui. O desmatamento desenfreado de grandes condomínios que estão se construindo nos arredores da cidade. Esses condomínios, eles estão, alguns deles ilegalmente. Nós tivemos o caso do Pamplona, né, que foi denunciado como um condomínio clandestino e que destruiu uma APA. Isso, podemos até citar como exemplo esse condomínio, mas de uma forma geral, condomínios estão se instalando ao redor da cidade e estão desmatando áreas que são habitats naturais de vários animais silvestres, como por exemplo onças, como por exemplo gambás. Tá. Assim, de uma visão ambientalista, a população precisa de o seu habitat. O condomínio acaba sendo um refúgio humano. O que a gente poderia fazer para equalizar esse problema, tanto do condomínio quanto dos animais? Há a possibilidade dos seres humanos conviver com os animais? Eu acho assim, primeira coisa seria fazer as construções de forma legalizada. O que parece que na verdade não ocorreu, por isso que deu todo esse problema. Então, havendo um equacionamento legal para que essas áreas sejam construídas, desmatadas e construídas, eu não vejo problema, porque sendo feito com sustentabilidade, com, digamos assim, com respeito à natureza, porque é difícil falar assim, né, ninguém vai poder construir mais, não é isso, mas eu acho que tem que haver um equacionamento da situação, né? Não simplesmente vai desmatando. Local ilegal, era uma APA, uma área de proteção ambiental, então já começou errado por aí. Tá, para quem está nos assistindo e chegou agora,
Eu estou com a Fátima Schuraider, presidente da ONG Natura e Vite. Fátima, você falou de APA e a gente ouve muito falar em APP. A APA quase não se ouve nos nossos noticiários, nos jornais, né? Qual que é a diferença da APA para a APP? De uma forma mais simples, a gente costuma falar APA, que é a Área de Proteção Ambiental, de uma forma geral, para as pessoas terem mais saberem de uma forma mais rápida o que significa. É aquele local que é protegido por lei e que não pode, de alguma forma, terem construções, serem construídos ao Deus dará. É intocável a APA. Isso. Então, para as pessoas simplesmente entenderem de uma forma mais rápida e simples, a área de proteção ambiental é um local que é protegido e que não pode ser desmatado, não pode haver construções, é isso aí. E o que está acontecendo? Os gambás estão invadindo, não, eles estão ocupando os centros urbanos, fugindo do desmatamento, fugindo da fome, eles estão procurando abrigo e alimento nas cidades. Então, assim, nós tínhamos o problema da onça, agora nós temos o problema de gambás? Gambás. Os gambás, eles são mamíferos marsupiais. Eles são parentes do canguru que vive na Austrália. Não é aquele gambá que a gente vê na televisão que solta aquele cheiro horrível. O que você está se referindo, Alexandre, são aqueles desenhos que a gente lembra da infância, Sim. Que são, na verdade, também são um tipo de gambá, mas ele é comum no Canadá, Estados Unidos e outros países, né? Aqui a gente tem esse tipo de gambá que é mais comum, porque nós estamos numa área de cerrado. Nós estamos vendo as imagens agora, né? Ele não se parece nem um pouco com o gambá do personagem da Looney Tunes, né? São animaizinhos assim, eu costumo falar que são uma bênção esses animais. Eles têm o seu papel na natureza, eles têm o seu papel ecológico, eles jamais são protegidos por lei como qualquer outro animal silvestre, eles jamais devem ser mortos, eles jamais devem ser tidos e criados como pet, como animal de estimação em casa. Então é um alerta que a gente faz. A ONG Natura e Vite resgatou a questão de um mês, foi chamada para ajudar e resgatou a questão de um mês e meio atrás, cinco casos, tivemos 5 casos de animais, gambás, atropelados, mortos, já estavam mortos, atropelados, animais que adentraram em casas e os cachorros da pessoa acabaram atacando, nós tentamos salvar e não conseguimos, apenas um dos filhotinhos, o que sobreviveu, a gente ainda está com ele, cuidando. Então é um assunto muito sério. Esses animais, quando eles saem da mata e vêm para a cidade... Eles são bobões, né? Eles não têm uma noção do que é o ser humano. Nós estamos vendo as imagens aqui deles assim bem debilitados, né, Fátima? Os gambás, quando eles saem da mata, na mata eles são velozes, eles têm uma certa agilidade nas árvores. Quando eles chegam na cidade, os olhos são ofuscados pelos faróis dos carros, os movimentos tornam-se mais lentos, então isso facilita muito os atropelamentos. E fazendo um parênteses aqui, Alexandre, não é sempre, claro, a gente não pode usar isso como regra, mas pessoas acabam atropelando propositalmente, como fazem muitas vezes com gato e com cachorro. Dá para frear, dá para parar, dá para respeitar, mas as pessoas acabam atropelando. Mas por quê? Eles pensam que é rato? Nesse caso, eu acho que é por prazer mesmo de estar atropelando o animal. Não tem aquilo de falar, não, deixa eu frear, O lance de achar que é um rato, a pessoa está em casa, aí o animalzinho, o gambá, entra no seu quintal, aí ela acha que é um rato, pelo desconhecimento, pela ignorância. Então, muitas vezes, ela vai matar aquele animal com paulada, de uma forma muito cruel. E não justifica, nem se fosse um rato, a pessoa matar. E o gambá, ele é um animal que ele se torna violento, como que é a questão do gambá dentro da residência, né? Porque ele vai atrás de comida. Isso. A gente vê nos próprios desenhos, né, a animação que eles saem da floresta para ir atrás de comida, que é o que está acontecendo aqui. Isso. Eles se tornam violentos, existe perigo de ser mordido, arranhado, como que é essa relação? Os animais silvestres, estamos falando aqui no caso do gambá, Porque a onça ataca, né? Isso, mas o gambá ele vai se mostrar também agressivo porque na verdade ele vai estar se defendendo, né, da presença humana. Então ele vai mostrar os dentes, ele vai fazer um barulho característico e ele pode morder. Por isso que nós orientamos as pessoas que acharem animais silvestres como o gambá dentro do seu quintal, na sua casa, primeiro, se ela tiver condição,
de separar o cachorro, porque o cachorro vai atacar e vai matar. Que vai pensar que é um bicho que está invadindo o espaço dele, né? Ele está na dele, ele é um animal que ele caça, então ele vai fazer por instinto. Mas a pessoa, se ela puder deixar para o dia seguinte, para ver se esse animal vai buscar a rua, se ele vai conseguir sair, caso ele não consiga, a pessoa deve ligar para a Polícia Ambiental, que é um órgão responsável em orientar e muitas vezes em capturar e dar destino adequado, voltar à natureza para esses animais. E algumas vezes até os bombeiros podem ajudar, mas em primeiro lugar a polícia ambiental. E esses animais, quando os cachorros, eles acabam atacando. Então é cruel porque dificilmente a gente consegue salvar. Uma das imagens, uma das fotos tem uma mãezinha, que ela foi muito machucada, um dos filhotes já morreu na hora. Levamos para um veterinário para fazer todo o atendimento veterinário especializado, mas ela não sobreviveu 2 dias. Mas, assim, por que ela está com os filhotes? Ela é que nem um macaco que carrega os filhotes nas costas, ou ela, como você falou, que lembra o canguru, né? Ela tem uma bolsa. Isso, eu vou te explicar já. A biologia desses animais, ela é fantástica. Ele é parente do canguru. É um marsupial, é um mamífero marsupial. O que significa marsupial? Marsúpio é o nome daquela bolsa. Então, uma pergunta que eu te faço. Você sabe o que significa a palavra gambá na língua tupi-guarani? Não. Acho que ninguém sabe, né? Na língua tupi-guarani, gambá significa mama oca. Por quê? Dentro do marsúpio, com aquela bolsa que está no ventre da mamãe gambá, ela carrega as tetinhas. E quando os filhotes nascem, eles nascem com cerca de 1 centímetro e eles são embriões ainda. Embriões. 1 centímetro é menor que a falange do dedo, né? Se a gente, exatamente, é muito pequeno. Se a gente pegar aqui, a falange do dedo é maior que 1 centímetro, é uma coisa muito pequena. Na verdade, são embriões, eles não são nem feto, eles começaram o seu desenvolvimento embrionário. E dessa forma eles nascem, migram para a bolsa e permanecem ali cerca de 4 meses até terminar o desenvolvimento. É como se uma criancinha, ao invés de esperar 9 meses, nascesse com 3 meses, ela vai estar como se fosse um embrião ainda, e terminar nessa bolsa, terminar o desenvolvimento dela. Só que quando dá esses 4 meses, eles ainda são muito bebês e não sabem se virar sozinho. Aí eles migram para o dorso, para as costas da mãe e vivem mais um tempo ali. Então ela é uma mistura de, assim, da bolsa do canguru com um macaquinho que fica nas costas. Né? O gambá, ele acumula essas 2 características para ficar mais fácil. A hora que a mamãe acha que ele já está apto para viver sozinho, buscar alimento sozinho, eles já se libertam, digamos assim. Mãe nenhuma abandona, né? Nem na floresta. E eles são onívoros, significa que eles comem de tudo. Eles comem pequenos insetos, pequenos roedores, frutas, raízes. E por isso que é muito comum... Come carniça também? Não. Áreas urbanas, a gente encontrá-los em cestos de lixo, porque eles estão procurando comida. Então, Alexandre, é cruel o que está acontecendo em Bauru por conta desses desmatamentos desenfreados, de forma ilegal. Está destruindo todo o habitat desses animais. E já estamos sofrendo com isso, porque eles estão ocupando os espaços urbanos, eles estão ocupando locais que não pertencem a eles, onde só tem crueldade, onde só tem maldade, e as pessoas precisam ser alertadas. Conscientizada, né? Acho que só alerta a gente fica... Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e na volta a Fátima vai contar um pouco desses problemas que a gente encontra todos os dias, falando de problema de falta d'água, o que o meio ambiente interfere, o que a ONG Natura e Vite faz também sobre isso. Nesse ambiente tão gostoso, a gente volta já.
de volta com FIB Cidadania. Ao meu lado, a bióloga Fátima Schreider, presidente da ONG Naturivide, que estava contando da questão de gambá. Mas a ONG não atua só em questão de gambá e nós estamos vivenciando um sério problema, não apenas em Bauru, mas como todo o Brasil, que é essa falta d'água. Fátima, falta d'água e meio ambiente não tem como separar. Caminham juntos. Caminham juntos. Desmatamento e falta d'água, um é consequência do outro. Sim. O que a gente pode constatar, alertar em relação a Bauru? Porque o Rio Batalha tem sofrido muito. E o Rio Batalha, teoricamente, seria um pouco independente se tivesse uma proteção que a gente encontra na Europa, em países desenvolvidos, né? Nem tratamento de esgoto ainda, né? Nem ainda temos. E o nosso prefeito é ambientalista. Isso. Mas isso é uma outra história e as pessoas ainda continuam pagando por um tratamento, por um fundo que até agora não saiu. Cenas para os próximos capítulos. Isso, ou próximos anos, né? Isso. Vamos ver o que acontece. Mas o que a gente pode constatar e o que a ONG alerta, né, nessa questão tão séria que é a falta d'água? Voltamos um pouquinho, muito rápido, a falar da construção de condomínios. Com a construção de condomínios e de grandes obras, locais que têm mananciais, que têm rios, eles muitas vezes são assoreados, são prejudicados, são soterrados e acaba aquela nascente, acaba aquela água que tem que vai estar servindo, né, para a gente, para o futuro, e acaba acontecendo isso que a gente está vendo aí hoje, falta d'água. Uma outra coisa importante, não falando só do desmatamento, do assoreamento de nascentes e tal, mas outra coisa importante, na minha concepção, as pessoas, o bauruense, tem uma certa parcela, porque a gente está muito acostumado de ver rotineiramente, ouve dizer e até presencia pessoas lavando as suas calçadas. É a vassoura hidráulica. Isso, exatamente. Com água. Lavando o carro, bom, não precisa falar muito. A pessoa vai escovar os dentes em casa, vai lavar as mãos, escovar os dentes. O que acontece? A torneira aberta, fica 5, 10 minutos com a torneira aberta. Então isso já é um problema de educação, na minha opinião, dentro de casa. A pessoa não sabe nem a higiene básica, como que ela vai... É falta de educação mesmo, sabe? De você estar orientando uma criança desde pequena a como usar uma água, jogar um papel no lixo. Então a pessoa vai virar um adulto, ela vai varrer a calçada com água. Isso ela vai achar super normal. E ela não vai ter aquela consciência de que vou construir uma casa, eu vou colocar uma cisterna com água da chuva? Isso, um aquecedor solar. Não existe muito essa concepção ainda. A gente não poderia ter implantado isso nos conjuntos do Minha Casa Minha Vida aqui de Bauru? Afinal de contas, são prédios com telhados grandes, né? Não poderia ter sido implantado isso? Algo mais ecológico, alguma noção de sustentabilidade nessas casas, tentar fazer algo nesse sentido, né? E você tocou no Minha Casa Minha Vida, só fazendo um parênteses, a gente tem tido bastante denúncias em relação a animais abandonados por pessoas que saíram dos seus locais precários e foram para o Minha Casa Minha Vida. E largaram os bichos. E largaram os animais. Então, só fazendo um pequeno parênteses, né? Então, esses animais poderiam ter tido uma outra sorte. Infelizmente, são coisas que acontecem no nosso Bauru. Não só em Bauru, mas no Brasil inteiro, né? Não adianta... É que nós estamos falando, né, de Bauru, então a gente já tem muitos problemas aqui. Claro que muitos deles se extrapolam para fora, mas a gente já tem muitos para falar daqui que ficaria contando e contando só de Bauru. E não para. Fátima, nós estamos em cima do maior aquífero de água doce, que é o aquífero Guarani. Bauru poderia perfurar poços ou seria retirar esse reservatório d'água? O que a gente... seria viável para acabar com esse problema da falta d'água, sabendo que o povo não respeita o meio ambiente? Primeiro, eu acho que tem que ter esse respeito, as pessoas têm que ter a consciência, né, de que essa água um dia vai acabar. Mas faria mal perfurar um poço? Para buscar outras fontes? Isso. Eu acredito que não. Poderia sim procurar, mas
Não adianta só ir perfurando se não tiver uma consciência da população de como vai ser usado isso, porque vai acabar também em tempo curto e vai... Nunca nós tivemos uma escassez dessa, rodízio para estar usando água. Então a situação está realmente, daqui para frente, no meu ver, vai continuar, vai cada vez pior. E o rodízio se tornou um racionamento, né? Exatamente. Não adianta. Modo de dizer rodízio. Porque se a pessoa não está recebendo, ela está sendo racionada. Não é rodízio. É um racionamento. É um racionamento. E o duro que demora tanto tempo para chegar, chega sem pressão. Ou só roda o ar, né? Ou só roda o ar, né? Departamento de ar e esgoto de Bauru. Isso, departamento. Gostei dessa. Afinal de contas, quantos que estão nos assistindo aqui, abre a sua torneira, está saindo ar. Vai no relógio da água, está girando. Então, é um departamento também vende ar. Aproveito para fazer o convite para o Dr. Giasone Cândia para vir para cá, para o Fibra Cidadania também, contar um pouco desse problema, né? É só ar que tem aqui em Bauru? É só água? Falta água? Quando vai ter esse problema? Quando vai solucionar? Mas voltando para cá, Fátima, você falou de animais abandonados. Uma castração em massa seria a solução? Isso é a solução em qualquer lugar. É a solução primeira, primordial, eficiente, que vai resolver os problemas. Infelizmente, em Bauru, a gente ainda não tem um projeto a este nível. E o que as ONGs e protetores independentes fazem é muito pouco. A demanda é muito grande, acaba sendo um trabalho de formiguinha, acaba sendo um saco sem fundo, porque o que a gente faz é tão pouco para estar em vista da quantidade de animais e do problema. E um cachorro nunca tem um único filhote. Um gato nunca tem um só, né? Isso. Então vai... A castração ela é importante, num primeiro momento, para evitar as crias. Isso é a básica, tá? Eficiência dela. Porém, a gente não pode esquecer que no caso das fêmeas, é importante também para se evitar tumores de mama em gatas e cadelas. Então, se o dono não castra, porque ele acha que é caro já uma castração, amanhã, quando aparecer tumores nessas fêmeas, a cirurgia vai ser muito mais invasiva, muito mais cara, muito mais risco para o animal do que se ele tivesse feito a castração. Então, a gente é só benefício as castrações. Agora, Fátima, para quem está nos assistindo e fala, eu quero castrar meu animal, né, o meu melhor amigo, a minha amiga, não vai ter câncer, não quero que sofra com isso, eu também quero ter uma consciência. Como é que faz para procurar a Naturivit e fala, olha, eu preciso, Fátima, me ajuda? Pode entrar em contato pelo celular, 8122, ou melhor, vamos pôr o 9 na frente. Agora? 98122-7378, ou pelo e-mail da ONG, que é o contato@naturaevitae.org. Bom, nós estamos passando o número aqui embaixo, 8122-7378. 7378. Então, você que está nos assistindo, esse é o telefone direto da Fátima, ou contato @naturaevitae.org. Naturaevitae, porque Naturivit escreve desta forma, sim. .org, .org, só. só .org, não tem .br. Em relação às questões assim de reflorestamento ou plantios de árvores, né, a Naturivit também tem os seus braços, né? A pessoa tem uma calçada e ela fala, eu não aguento mais aquela árvore. Faz sujeira. Faz sujeira, né? Agora no inverno, então, a coisa fica que entope calha, né? Qual é o aconselhamento da ONG? Bom, a pessoa tem que procurar um órgão autorizado para estar fazendo as podas adequadas nesta árvore. No caso, a SEMA de Bauru. Isso, a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura. Jamais a pessoa deve, por conta própria, cortar ou fazer alguma poda drástica, ou mesmo chamar pessoas que não são autorizadas, porque vão fazer caca, não vão saber, e a pessoa pode levar até uma multa, né? É uma mentalidade grotesca, ridícula e horrível as pessoas que têm esse pensamento, que a árvore faz sujeira, porque eu não aguento mais essa árvore. Não é por aí. É uma pessoa que você vê que ela não tem nenhuma noção ambiental, ela não tem nenhum respeito pela vida, pela natureza. Porque a folha da árvore cai porque é um ciclo da vida dela. Exatamente. E a árvore também faz o processo de fotossíntese que auxilia no nosso ar. Com certeza, com certeza. A gente, na verdade, nós vivemos num grande ambiente, que é o planeta Terra, onde cada um, eu, você, uma formiga, o gambá, a árvore, uma cebolinha que você vai usar na sua alimentação que está plantada ali, todos têm o seu papel,
todos têm a sua importância. Então, e todos, uma coisa depende da outra, é como se fosse uma engrenagem. Então é muito interessante, nós dependemos desse funcionamento perfeito. Então se uma coisa dá errado, o planeta inteiro vai se danar, o planeta inteiro vai sofrer. Vai quebrar aquela engrenagem. Isso, de um ajudar o outro. E é isso que as pessoas precisam entender. Fátima, plantar árvore frutífera, né? Assim, antigamente nós tínhamos na Avenida José da Silva Marta várias mangueiras, né? Que era até conhecida como a Avenida das Mangueiras. Plantar algum tipo de alguma árvore frutífera, alguma coisa assim, é viável na frente de casa, né? Ou acaba sendo algo desnecessário, podia plantar alguma outro tipo de espécie? Eu, Fátima, Naturivite, diria que é super bacana, super legal, levando-se em conta na frente da sua casa, tá? Porém, como parando um pouco para pensar um pouco mais racionalmente, a pessoa que tem essa ideia e gostaria, ela deve ligar na SEMA, Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, e pedir orientações quanto à viabilidade e a possibilidade de plantar uma árvore dentro do quintal. Se ela tem espaço, sem problema, está na casa dela. Agora, fora, eu já não sei se porque porque ela planta e de repente não pode, não deveria, e aí vai ter que arrancar. Ou então mais para frente ter problema com o pessoal, com os vândalos, né? Aí é sofrimento para a planta. Então antes dela pensar em plantar, por exemplo, uma goiabeira, tem árvores frutíferas, a maioria delas é de porte muito grande, então isso talvez prejudique a calçada. Então entrar em contato com a SEMA e pedir orientações quanto à viabilidade ou não. Fátima, para quem está nos assistindo, gostou, fala, eu quero participar da Naturivite, eu quero ajudar, né? Ou então eu tenho um problema, como é que faz para poder somar a causa ambiental, que ultimamente está sendo tão difícil, né? Se quiser ser um voluntário da ONG e falar, olha, eu tenho a cara, o corpo e visto a camisa de ambientalista. Como é que faz também? Pode procurar, a ONG aceita mais pessoas? Pode procurar, pode participar de várias formas, participando de eventos quando a gente faz eventos, ajudando com ração, com medicamentos, com vermífugos, porque apesar da ONG não ter abrigo e não recolher animais, nós fazemos um trabalho bacana com lares provisórios, ajudando outros animais, e que é importante esse tipo de ajuda sim. Então quer dizer que além da parte de denúncia, conscientização, vocês também auxiliam na manutenção dos animais? Isso. Cachorros, gatos, normalmente. Ou se você tiver algum alimento para doar, né? Quiser trazer para a ONG. Ração, pode. Cachorro, gato, você está dizendo? Qualquer tipo de alimento para cães e gatos. Isso, normalmente ração, né, de cachorro ou de gato. Vermífugos nós usamos muito, vitaminas. É o básico, muitas vezes quando a gente pega algum animal numa situação crítica, conseguimos interná-lo numa clínica ou um lar provisório, ele vai precisar de ração, ele vai precisar de medicamentos, então sempre é bem-vindo esse tipo de ajuda. Ok. Fátima, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O FIB Cidadania, especial meio ambiente, num lugar tão agradável, tão gostoso, que poderia ser comum para os nossos dias, né? Com mato, com passarinhos, fica por aqui. Continue com a gente, mandando suas críticas, sugestões para tvfib@fibbauru.br. Até a próxima.